Você roubou esse carro, não roubou? Vinícius ficou imóvel no meio da rua. A pergunta veio tão carregada de desprezo que por alguns segundos ele nem conseguiu responder. O senhor do carro de luxo apontava para o próprio veículo amassado como se tivesse acontecido uma tragédia. Mas não tinha. Era só um amassado pequeno no para-choque. Nada grave. Mesmo assim, o homem parecia pronto para explodir. Olha o estado do meu carro. Vinícius respirava rápido, as mãos tremendo ainda pelo susto da pequena batida. Senhor, eu já pedi desculpas. Eu vou pagar o conserto. Pagar? Com o quê? As pessoas começaram a parar na calçada. Algumas tiravam o celular do bolso. Outras apenas observavam. Ninguém ajudava. Ninguém dizia para o homem se acalmar. Vinícius olhou para o carro que pegou emprestado do pai. Velho, simples, mas extremamente bem cuidado. O pai tinha levado anos trabalhando como porteiro para conseguir comprar aquele carro. E agora o capô estava amassado. Aquilo já doía o suficiente. Mas o pior era o jeito que o homem rico olhava para ele. Como se estivesse diante de um criminoso. Você bateu porque não sabe dirigir. Foi distração. Eu realmente sinto muito. O homem deu uma risada debochada. Claro, gente como você sempre sente muito. Vinícius engoliu seco, o rosto queimando de vergonha. Eu vou resolver isso. Vai nada. Aposto que nem documento desse carro você tem. Aquilo atravessou ele, porque não era mais sobre o acidente. Era sobre quem ele parecia ser. A polícia chegou poucos minutos depois. Vinícius tentou explicar tudo calmamente. O policial olhou os documentos. Tudo certo. O carro estava regular, no nome do pai. Mesmo assim, o homem rico continuava alterado. Esse moleque destruiu meu carro. O policial olhou para o para-choque quase intacto e depois para ele, claramente sem entender o exagero. Mas o homem não parava. Tem gente que não devia dirigir. Vinícius desviou o olhar, mais nervoso agora com outra coisa. O celular sem sinal. Ele tentou ligar de novo. Nada. Olhou o horário. Já estava atrasado. Muito atrasado. E aquilo fazia o estômago dele afundar. Porque aquela noite era importante. Muito importante. Antes de continuarmos, comenta aqui de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo. Eu sempre leio todos os comentários. E se gosta de histórias com reviravoltas, injustiça e conflitos familiares, aproveita para se inscrever no canal. Agora, vamos voltar ao começo dessa história. Vinícius tinha 24 anos, fazia faculdade de administração durante o dia e trabalhava como garçom à noite. A rotina era pesada, mas ele nunca reclamava. A mãe dizia que ele puxou o pai. Quieto, trabalhador, do tipo que prefere aguentar tudo calado a dar problema para os outros. Foi justamente trabalhando no restaurante que ele conheceu Laura. Ela apareceu numa noite comum. Sorriu para ele enquanto fazia o pedido e voltou outras vezes. Depois começaram a conversar. Meses mais tarde estavam namorando. Laura era diferente das pessoas que Vinícius imaginava encontrar. Carinhosa, simples, mesmo vindo de uma família rica. Ela nunca ligou para o fato dele trabalhar como garçom. Nunca. Mas existia um detalhe. Vinícius ainda não conhecia os pais dela. E aquilo incomodava. Toda vez que perguntava, Laura desconversava. Meu pai é meio difícil. Só que naquela semana ela insistiu. Disse que o pai finalmente queria conhecê-lo. Vinícius ficou nervoso na mesma hora. Passou dias pensando nisso. Separou a melhor roupa. Pegou o carro emprestado com o pai, mesmo sendo um carro simples. Porque queria causar boa impressão. Queria mostrar respeito. Na cabeça dele, bastava isso. Só não imaginava que, minutos antes de chegar naquela casa, o destino colocaria justamente o pai de Laura no caminho dele. O trânsito estava lento naquela noite. Vinícius dirigia com cuidado, as mãos apertando o volante mais do que o normal. No banco do passageiro havia uma caixa pequena de bombons. Nada caro, mas Laura gostava. Ele olhava o GPS a cada poucos segundos, tentando não chegar ainda mais atrasado. Foi então que aconteceu. O carro da frente freou de repente. Vinícius se distraiu por um segundo olhando o celular sem sinal. E bateu. Um toque seco. Nada forte. Mesmo assim,
O coração dele disparou na hora. Quando desceu do carro e viu o veículo atingido, o desespero piorou. Era um carro importado, luxuoso, muito acima de qualquer coisa que ele já tinha dirigido. E segundos depois o dono saiu do carro. Terno caro, relógio chamativo, expressão de quem já estava irritado antes mesmo da batida. Você ficou maluco? Vinícius tentou se explicar imediatamente. Senhor, me desculpa, eu me distraí. Mas o homem nem deixava ele terminar. Olhou para o carro simples de Vinícius com desprezo. Depois soltou. Claro, olha o tipo de carro que você dirige. A discussão cresceu rápido. Vinícius pedia desculpas. Tentava resolver, mas parecia piorar a irritação do homem. Até onde alguém consegue humilhar outro só por causa de dinheiro? Quando a polícia finalmente liberou os dois, já era tarde. Muito tarde. Vinícius entrou no carro destruído por dentro. Tentou ligar para Laura de novo. Nada. O celular continuava sem sinal naquela região. Ele respirou fundo. Pensou em desistir, ir embora, mas não queria decepcionar Laura. Após uns 5 minutos caminhando em busca de sinal no celular, resolveu que tinha que ir até a casa de Laura, mesmo atrasado. Enquanto isso, Laura olhava o relógio pela 10ª vez. Sentada no sofá da sala, arrumada, ansiosa, o pai entrou em casa ainda furioso por causa da batida. Jogou a chave do carro na mesa. Você não imagina o tipo de idiota que bateu no meu carro hoje. Laura levantou os olhos imediatamente. Que carro? Você sofreu acidente? Um moleque irresponsável. Ela respirou aliviada ao perceber que ele estava bem. Pelo menos ninguém se machucou. O homem bufou. Ainda tive que aguentar aquele carro caindo aos pedaços parado na minha frente. Laura já conhecia aquele tom. O preconceito escondido nas frases. Ela odiava aquilo. Mas antes que pudesse responder, o pai perguntou: e o rapaz? Não vinha hoje? Ela baixou os olhos, tentando esconder a preocupação. Era para ter chegado faz tempo. O homem deu um sorriso curto. Está começando bem. Laura ignorou. Pegou o celular outra vez. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. O coração começou a apertar, porque Vinícius nunca faria aquilo sem motivo. Nunca. Então a campainha tocou. Laura levantou rápido, mas o pai chegou primeiro na porta. E no segundo em que abriu, congelou. Vinícius ficou imóvel do lado de fora, ainda abalado, a roupa levemente amassada, o rosto cansado. E os dois se reconheceram na mesma hora. O silêncio foi imediato. Depois o homem explodiu. Você. Vinícius arregalou os olhos, como se o chão tivesse desaparecido. Porque finalmente entendeu. Entendeu porque Laura evitava falar do pai. E entendeu que o homem que humilhou ele na rua era o pai dela, o sogro dele. O homem avançou um passo. Como você descobriu meu endereço? Veio me ameaçar agora. Vinícius abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A cabeça parecia vazia. Foi então que Laura apareceu atrás do pai. E quando viu Vinícius parado na porta, empalideceu. Pai. Ela olhou rapidamente entre os dois, confusa, assustada, até perceber. Não, o silêncio respondeu por ela. E naquele instante, os três entenderam exatamente o que tinha acontecido. Laura levou a mão até a boca, os olhos enchendo de lágrimas quase na mesma hora. O pai apontou imediatamente para Vinícius. Esse garoto bateu no meu carro e ainda ficou discutindo comigo na rua. Vinícius finalmente conseguiu falar. A voz baixa, sem força. Eu não sabia que era seu pai. Laura olhou para ele, depois para o pai, e percebeu o estado dos dois. Vinícius nervoso, humilhado, o pai ainda cheio de raiva. Ela conhecia aquele olhar do pai. Conhecia bem demais. O mesmo olhar que ele usava quando falava de gente sem nível. Sem perceber, Laura começou a ligar as peças. O que aconteceu na rua? O pai respondeu na mesma hora. O que aconteceu? Ele destruiu meu carro. Vinícius baixou os olhos, porque até naquele momento o homem exagerava. Laura encarou o pai. Destruiu? Ele hesitou por um segundo. Só um. Mas ela percebeu. Foi um amassado. O homem ficou irritado. O problema não é o tamanho da batida. Laura então fez a pergunta que mudou completamente o clima. Então qual é o problema?
Silêncio. Pesado. Desconfortável. Porque agora nem o próprio pai sabia responder sem revelar quem realmente era. Vinícius respirou fundo. Olhou para Laura. E naquele instante percebeu uma coisa dolorosa. Talvez ele nunca fosse aceito naquela família. Talvez aquele jantar já tivesse acabado antes mesmo de começar. Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Acho melhor eu ir embora. Laura deu um passo na direção dele. Não, mas Vinícius balançou a cabeça devagar, os olhos marejados. Eu não sei se consigo fazer isso. Desculpa. A frase saiu quebrada. Honesta, porque não era só vergonha. Era cansaço. Cansaço de sentir que precisava provar o próprio valor o tempo inteiro. Ele olhou rapidamente para o pai dela. O homem permanecia calado agora, talvez finalmente percebendo o tamanho da situação. Vinícius então virou as costas e começou a ir embora. Laura sentiu o peito apertar na mesma hora. Vinícius. Mas ele não parou. E o silêncio dentro da casa ficou insuportável. Laura se virou lentamente para o pai, os olhos cheios de decepção. O que você fez? O homem tentou se defender. Eu não sabia que era ele. E isso muda o quê? A pergunta atingiu direto, porque realmente não mudava nada. Laura começou a chorar. Você tratou ele como lixo. Laura, você chamou ele de ladrão. O homem desviou o olhar. Ela continuou. Você nem percebe mais quando está humilhando as pessoas. Aquilo pesou. Muito. Porque pela primeira vez alguém falava aquilo olhando diretamente nos olhos dele. E esse alguém era a própria filha. Ela enxugou as lágrimas rapidamente. O Vinícius trabalha o dia inteiro. Estuda, ajuda os pais, faz tudo certo. E mesmo assim você olhou para ele e decidiu que ele não prestava por causa de um carro simples. O homem ficou em silêncio. Laura respirou fundo. Depois falou algo que desmontou qualquer orgulho que ainda restava nele. Se ele tivesse chegado aqui num carro importado, você teria tratado ele completamente diferente. A verdade às vezes humilha mais que qualquer grito. O homem sentou devagar no sofá, passou a mão no rosto e pela primeira vez naquela noite pareceu envergonhado. Laura pegou a bolsa. Onde você vai? Atrás dele. Ela abriu a porta, mas antes de sair, virou mais uma vez. E você vai pedir desculpas. Horas depois, Vinícius estava sentado na calçada perto de casa. O carro do pai estacionado torto. O pequeno amassado ainda ali. Ele olhava para o celular desligado quando ouviu outro carro parar devagar. Levantou os olhos. Era o pai de Laura. Sozinho. O homem desceu em silêncio. Sem arrogância. Sem gritos. Apenas cansado. Vinícius levantou imediatamente. Tenso. Mas o homem apenas falou. Eu vim pedir desculpas. Vinícius não respondeu. O homem respirou fundo. Pelo jeito que tratei você. O silêncio continuou. Então ele olhou para o carro simples parado na rua. Meu primeiro carro era pior que esse. Vinícius franziu a testa, surpreso. O homem deu um sorriso triste. Acho que eu esqueci de onde vim. Aquilo saiu pesado, quase como confissão. Ele tirou um cartão do bolso. O conserto dos 2 carros já está pago. Vinícius hesitou antes de pegar. Eu ia pagar minha parte. Eu sei. O homem assentiu devagar. E foi exatamente isso que me fez perceber o tipo de homem você é. Pela primeira vez naquela noite, Vinícius sentiu a tensão diminuir um pouco. Não completamente, mas o suficiente. O homem então completou. Minha filha escolheu alguém melhor do que eu imaginei. E naquela madrugada, Vinícius percebeu uma coisa importante. Às vezes o preconceito não aparece em grandes discursos. Aparece em pequenos olhares, em suposições rápidas, na forma como algumas pessoas decidem o valor da outra antes mesmo de conhecê-la. E você, acha que muita gente ainda mede caráter pelo dinheiro que alguém aparenta ter? Comenta aqui embaixo. E se essa história te prendeu até o final, aproveita para se inscrever no canal para acompanhar os próximos relatos.